Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo na Igreja um tempo importante, que é o tempo litúrgico da Quaresma. E como todos os demais tempos litúrgicos da Igreja, a Quaresma também tem a sua espiritualidade própria. E eu gostaria de convidar você neste vídeo para que juntos nós possamos mergulhar um pouco no sentido espiritual do tempo quaresmal. Em que consiste a Quaresma? A Quaresma, como todo mundo sabe, é uma palavra que se refere aos 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto em orações e jejuns, se preparando para o seu ministério público de pregação e de tantos milagres que ele realizou, confirmando a palavra que ele anunciava. A Igreja também nos apresenta todos os anos o tempo da Quaresma como essa proposta de nós, como nosso Senhor fez, caminharmos com Ele também na oração, na penitência e na caridade. O tempo da Quaresma na vida da Igreja traz uma proposta espiritual voltada caracteristicamente para a busca da conversão. E para que nós alcancemos essa mudança de consciência e, portanto, de práticas objetivas da nossa vida de cada dia, nós precisamos nos preparar para isto. E a preparação que nosso Senhor nos indica, nos exemplos que Ele mesmo nos dá, consistem em nos voltarmos durante esse período a uma oração mais profunda, uma oração mais dedicada, mais zelosa. Ele mesmo vai nos dizendo no Santo Evangelho como nós devemos rezar. O primeiro passo para uma oração frutuosa é entrar no quarto e fechar a porta. Sim, para que nós possamos rezar frutuosamente, nós precisamos primeiro criar o ambiente apropriado para a oração. Não há como rezar com alguns fatores que colaboram para a nossa distração. Por exemplo, você vai rezar na sala de TV, tem alguém assistindo alguma programação na TV e isso vai atrapalhar sua oração. Você não vai conseguir rezar bem. Também rezar em outros ambientes da casa, onde existe um fluxo de pessoas ali constantemente, isso não vai permitir que você possa rezar com a devida concentração. Quando nosso Senhor diz: quando vocês forem rezar, entrem no quarto e fechem a porta, mais do que trancar de fato a porta na chave, isso significa que nós precisamos criar em primeiro lugar o ambiente apropriado para a oração. Ou seja, precisamos criar aquele deserto adequado para se rezar. O deserto, no contexto do antigo povo de Deus, lá no livro do Êxodo, não é um lugar de desolação, não é um lugar de infertilidade, mas o deserto é um lugar de encontros com Deus. Fazer um deserto, ou seja, nos dar a devida privacidade para rezar, é algo mais do que salutar, quando nós procuramos, de fato, um momento frutuoso de oração. Nosso Senhor nos indica também que, para que nós rezemos bem, nós precisamos ter a adequada disposição interior. Ele diz que quando nós estivermos em oração, que nós acreditemos firmemente que aquela graça que nós estamos pedindo a Deus, nós já a temos em nossas mãos e de fato assim será. Deus quer que nós contemos com a sua graça antes mesmo de recebê-la. Isso pode parecer ilógico para nós. Gostamos das coisas bem garantidas, bem previsíveis, bem seguras. Mas Deus é Deus, para Deus nada é impossível. E quando Ele diz que nós, na oração,
devemos contar com a graça, mesmo antes de recebê-la, então é porque, de fato, se nós assim procedermos, haveremos de alcançar aquelas graças que nós necessitamos muito na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda diz: quando vocês estiverem em oração, tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai, peçam-no em meu nome, e Ele vos dará. Então, nós precisamos, para dar mais fortaleza aos nossos pedidos, elevar as nossas súplicas a Deus, pedindo as suas graças em nome de Jesus. É no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo que nós haveremos de alcançar as graças que necessitamos. E nosso Senhor dá muitas outras indicações, como, por exemplo, que a nossa oração não seja casual, nem meramente acidental, mas que seja uma oração perseverante. Ele nos dá, inclusive, a parábola da viúva e do juiz injusto, em que esta pobre mulher, que diante daquela autoridade constituída, parecia não ter muita voz nem vez. Na verdade, pela sua insistência em ver a sua causa resolvida, aquele juiz, já sem muita paciência, resolveu atendê-la. Tudo por causa da insistência dela em conseguir a resolução do seu problema. Nosso Senhor nos diz também que esse é um passo importante para a nossa vida de oração. Rezar com perseverança, mas sem dar prazos a Deus. Senhor, eu vou rezar apenas até a próxima semana. Se o Senhor quiser me dar a sua graça, pois estou aqui para receber. Não. Na verdade, nosso Senhor disse que nós rezássemos sempre, sem desanimar, que nós rezemos com perseverança. E a Quaresma é um tempo também de penitência, o que significa para nós alguns exercícios de mortificação das nossas inclinações para o pecado. Por causa do pecado original, nós também estamos ainda dentro de uma grande batalha espiritual, tanto interior quanto exterior. Sim, nós somos bombardeados o tempo inteiro por tentações, por provocações do pecado, provocações do demônio, para que caiamos na desobediência a Deus. O tempo da Quaresma nos convida, por exemplo, ao exercício do jejum. Mas em que consiste jejuar? Jejuamos para quê, afinal de contas? Bom, o jejum consiste num exercício de autodomínio, em que, por exemplo, diante daquele grandioso impulso vital que é a alimentação, todos nós temos o impulso grandioso, próprio, característico do nosso ser, que é buscar a nossa alimentação em vista da nossa sobrevivência. O impulso de comer é algo constante na nossa vida. É algo que realmente não escolhe sabor. Diz, inclusive, o ditado que o melhor tempero é a fome, porque na hora da fome não tem comida boa nem ruim. A pessoa, ela procura saciar a fome que está sentindo. Quando nós praticamos o jejum, nós estamos exercitando o nosso autocontrole. Ou seja, mesmo tendo vontade de comer alguma coisa, mas eu não como porque eu estou me exercitando no meu autocontrole. Ou seja, estou me preparando na minha natureza, estou me tornando hábil para que, na ocasião da tentação do demônio, que nos tenta sempre na nossa dimensão humana, para que nós caiamos nessa espécie de liberalismo, de deixar a vida correr do jeito que ela quiser, de fazer exatamente aquilo que muitas vezes a nossa natureza humana quer realizar de forma até sem limites, nós tenhamos a fortaleza, nós tenhamos o controle necessário para dizer não à tentação e para perseverarmos no caminho da graça de Deus. Portanto, quando fazemos o jejum, nós não estamos cumprindo apenas um costume, nós não estamos apenas realizando um mero, digamos,
hábito cultural religioso. Na verdade, nós estamos nos treinando para sermos pessoas que se conduzem com fidelidade a Deus nesse mundo tão cheio de tentações. O demônio nos tenta, repito, na nossa natureza humana, na dimensão da nossa impulsividade. E quando nós temos força espiritual para nos dominarmos, então somos capazes de vencer a tentação do demônio. Mas não podemos entender isso apenas como um mero exercício humano. Tudo isso consiste numa prática espiritual. Os santos nos ensinam que a única forma de nós vencermos a tentação do demônio é vivendo na graça de Deus. Portanto, o jejum consiste num exercício de autocontrole, de autodomínio, para dizermos não ao pecado e para perseverarmos na graça de nosso Senhor. E, enfim, o tempo da Quaresma também traz como prática espiritual a prática da caridade, de ajudar, de nos solidarizar com aqueles que padecem de fome, de nudez, de tantas outras privações, para que dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, nós possamos ser instrumentos também de paz, de sanação, de tantas privações, de tantas necessidades de que padecem nossos irmãos e irmãs. São muitas as pessoas que atravessam problemas como falta de saúde, como também a fome, a frieza, a falta de um lar, e naquilo que nós pudermos ajudar, partilhando com o que temos, então que o façamos como um gesto de caridade, um gesto nobre de se colocar no lugar do outro, para que o outro possa ser amparado, possa ser ajudado nesse contexto de sofrimento. O tempo quaresmal, meus queridos irmãos e irmãs, é um tempo, portanto, de purificação para nós. Todas essas práticas visam nos levar à conversão, que é essa mudança de mentalidade, muitas vezes moldada pelo mundo, a nos levar a pensar somente na nossa causa, nos nossos interesses. Quando nós fazemos aquilo que nos ensina a espiritualidade quaresmal, de nos dedicar mais à oração, de nos penitenciarmos e também de praticarmos a caridade fraterna, a Igreja está nos ensinando o caminho da mudança de vida para a qual nosso Senhor nos chama, a nossa conversão, mudança de consciência e, a partir daí, mudança de atitudes, para que vivamos nesta terra, já nos caminhos que nosso Senhor nos indica, e um dia nós possamos estar com Ele também na bem-aventurança do reino dos céus. Que você possa viver bem, de forma frutuosa, o tempo quaresmal. Se ainda não se confessou, procure um sacerdote aí na sua paróquia e faça uma confissão geral dos seus pecados. Sobretudo se faz muito tempo que você já não se confessa. Dedique-se à oração, dedique-se à penitência e à caridade e busque com estas práticas aquela mudança necessária para a qual Deus lhe chama. Tudo isso é importante, tudo isso nos é dado por Deus através da Igreja, porque essas práticas são capazes verdadeiramente de mudar vidas e de mudar para melhor. Deus abençoe você e lhe conceda a graça de viver frutuosamente este tempo da Quaresma.